Olá pessoal, aqui é o Vitor, sou terapeuta e dirigente do Jardim de Oxalá. Estamos aqui iniciando essa live onde hoje vamos entrevistar a Cláudia Rodrigues, da área da constelação familiar. A Cláudia também é uma excelente médium, trabalha com cartas consoladoras, recebe uma entidade muito famosa do espiritismo kardecista brasileiro e em breve estaremos aqui nos comunicando para todos vocês. Olá Camila, seja bem-vinda. Estamos esperando a Cláudia entrar para que a gente possa iniciar aí essa conversa sobre constelação familiar. Cláudia, vai aparecer para você aí a solicitação para participar. Clica aí para mim te aceitar aqui na live, ok? Olá, senhorita. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Então, pessoal, essa é a Cláudia, terapeuta sistêmica em constelação familiar, também uma médium muito bem desenvolvida. Então, faremos aqui nossas perguntas para a senhorita. Você quer colocar um fone de ouvido para não ficar dando eco entre as nossas comunicações? Vou tentar, mas ontem eu coloquei, não ficou legal não. Deixa eu ver aqui. Bem-vindo, Guilherme. Então, estaremos entrevistando a Cláudia. Melhorou? Melhorou, sim. Ok. Então, Leopoldo Aquini também, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com a Cláudia, terapeuta sistêmica em constelações familiares. Boa noite, Tiago, todos que estão assistindo conosco. Cláudia, por favor, fale um pouco sobre você. Bom, meu nome é Cláudia, né? Trabalhei muito tempo na escola, fui professora durante muitos anos. Também trabalhei como diretora numa escola. Em 2018, eu me aposentei e resolvi mudar, né, meu rumo, meu caminho, minha vida. Tive uma mudança muito drástica na minha vida, então eu tive que procurar meios de crescer novamente, de renascer. Eu tive que olhar para o leste e renascer de novo. E foi através dessas terapias que eu renasci, que eu voltei a viver. Sim, você falou olhar para o leste. O que significa olhar para o leste, Cláudia? O leste é uma das ordens do amor, segundo Mário Lúcio, né, que é meu professor, e ele também que criou o método do alinhamento ancestral. Então, quando a gente diz olhar para o leste, seria renascer de novo, começar de novo. Olhar para a mãe, que é luz, sol, nascimento, vida. E aí eu tive que olhar para essa direção para me começar novamente. Sim, fale um pouco mais sobre esse seu professor, o Mário, qual que é a trajetória dele, como ele se tornou constelador, e depois você fala sobre como você chegou até a constelação, tudo bem? Sim, Mário é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dele, admiro muito o trabalho dele. Não sei ao certo como ele iniciou, mas sei que foi um caminho também difícil, né? Também para ele teve que olhar para o laser também e começar, né, a trabalhar, e ele buscou na Índia os conhecimentos que ele tem hoje. Ele trabalha com os 4 saberes, que ele chama de os 4 saberes para a sistêmica, que são os valores humanos, a Ayurveda, a sistêmica, né, e o yoga.
Então, ele junta, ele faz esses 4 saberes dentro da sistêmica, trabalha a constelação juntamente com esses 4 saberes. E aí tem essas 4 direções que ele, através de uma pesquisa que ele fez com as avós antigas, com aquelas velhinhas, né, que sabiam o poder da bênção. Quem tem avó aí, né, mais velha, sabe que as avós exigiam a bênção. Sim. E isso foi parando, foi acabando, né? E aí ele fez uma pesquisa com essas avós, e dessa pesquisa surgiu o alinhamento ancestral. Sim. Porque casa-se com Bert Helling, com a fala de Bert, sobre as ordens do amor. Então, ele foi, com essas ancestrais, com essas anciãs, ele fez o alinhamento ancestral, que é uma técnica que a gente usa para a constelação. É uma ferramenta para a constelação. E, através dele, a gente também faz uma constelação. Mas muitos consteladores usam outras técnicas, usam bonecos na água, usam várias outras técnicas, mas a que eu uso é o alinhamento ancestral. Sim. Usando o alinhamento. Fala um pouquinho para a gente, por gentileza, como é que é essa técnica alinhamento ancestral? Através quando eu faço no individual, eu vou usando através da árvore genealógica mesmo da pessoa. Eu vou perguntando sobre os ancestrais, pai, mãe, nós, bisavós, e vou montando ali uma árvore genealógica através do que a pessoa for me contando, né? Que a gente não pode entrar em histórias, não pode entrar em detalhes, só os fatos, porque as histórias são muito pessoais, é muito dolorido. Então, eu faço essa árvore genealógica, digamos assim, e ali o campo vai me mostrando o que precisa ser trabalhado de acordo com o tema que a pessoa trouxe. Porque a gente segue temas, né? São vários temas, são várias coisas que podem ser olhadas ali através dessa genealogia. Sim. Como é que é isso, tema? O que seria um tema para constelação familiar? Só brigas de família ou seria outras coisas? Não, são vários temas, são várias coisas. Aliás, a constelação ela pode ser feita para qualquer motivo, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, relacionamento entre irmãos, relacionamento de casal. Faça também a constelação para empresas, para casas. Uma pessoa está com dificuldade de vender uma casa, por exemplo. Numa constelação dá para saber por que essa casa não pode ser vendida. Tem um ponto de comércio que ninguém consegue trabalhar ali, sempre fecha alguma loja. Tem como constelar por que aquele ponto não prospera, não dá. Às vezes a pessoa não consegue sair para um trabalho, não consegue estudar, ou não consegue mesmo sair para a vida. Qualquer situação de dificuldade que a pessoa tiver, a constelação pode olhar. Porque sempre por trás de qualquer dor, existe uma pessoa. A gente fala que existe uma pessoa, existe um ancestral. Então, que Cláudia, vai olhar ali. Na visão da constelação, qualquer problema que a pessoa tem é relacionado a alguém? Sim. Fala um pouquinho mais sobre algum isso antepassado. A pessoa se conecta com a dor de algum antepassado, com algum padrão, a gente chama de repetição de padrão na psicologia, né? Mas na constelação a gente chama de honrar. Então as pessoas, às vezes, honrar aquele antepassado. Por exemplo, em honra ao avô, ela se torna um alcoólatra, pode acontecer. Em honra à avó, ela pode ter uma doença, um diabetes, uma depressão. Olha só. Qualquer situação em honra a um antepassado, ele vai honrar aquele antepassado e vai repetir aquela história. Sim, então esse honrar é o repetir o comportamento.
repetir o comportamento, fazer igualzinho. Isso também a gente chama quando algum familiar, alguém é excluído do sistema. Se for excluído do sistema, algum que vier depois vai honrar aquele que foi excluído e vai repetir aquela história. Como é que é isso, excluído do sistema, Cláudia? O sistema reconhece como pertencente a ele todos aqueles que nascem daquela linhagem, daquele sistema, daquele homem, daquela mulher, daquela avó, daquele avô. Se, por exemplo, o avô, o tataravô, alguém da família teve um filho fora do casamento, esse filho foi escondido, né? Porque antigamente não se poderia falar nem que se engravidou. Então, se esse filho foi escondido, não pôde vir à tona, o que acontece? Alguém, algum neto ou bisneto, vai honrar esse filho. Até que alguém olhe para essa história. O que seria esse um neto ou bisneto que você disse honrar esse filho? Ele vai ter algum tipo de comportamento negativo e, com base nisso, o terapeuta vai presumir que tem alguém ali? Sim, sim. Ele pode estar olhando, por exemplo, uma ex-noiva do pai ou um ex-noivo da mãe, se conecta com a dor daquele noivo ou daquela noiva e pode ter ou uma doença ou um distúrbio comportamental ou até um relacionamento mesmo, que às vezes muitas mães chegam até mim e falam assim, eu não consigo me relacionar com meu filho, não consigo dialogar, tenho problema, meu filho não me escuta. Então, se vai olhar, normalmente tem um excluído atrás. Ou uma gravidez que às vezes teve algum aborto ali, e esse filho não é reconhecido, né, como filho, porque é uma dor muito grande que se carrega, uma mãe quando perde um filho. Sim. Então, ela se conecta com essa dor e ela não fala sobre esse filho na família. Sim. Então, ele fica excluído. E às vezes o irmão não sabe que teve um irmão, mas a alma reconhece, a alma sabe que teve. Sim. E aí ele se conecta com esse irmão. Sim. Ô, Cláudia, o Tiago está perguntando assim para você. E no caso, se o antepassado já estiver reencarnado, mesmo assim, pode fazer-se a constelação? Sim, sim, com certeza, porque é de alma para alma. Então, a gente, vamos dizer assim, se conecta com aquela alma e conversa com ela. Sérgio está pedindo para você explicar novamente o que é honrar os pais. Honrar os pais seria tomá-los do jeito que eles foram, do jeito que eles é. Se o filho não consegue honrar o pai e nem a mãe, ele não vai para a vida, ele não prospera. Tem dificuldade de prosperidade, tem dificuldade de conseguir um trabalho, tem dificuldade de ir embora, tem dificuldade de relacionamentos. Então, a maioria dos emaranhados, a gente diz que a base da constelação é o honrar pai e mãe, é a bênção. Se não tiver a bênção dos pais, não vai para a vida. Esse honrar os pais seria, pelo que eu entendi, aceitá-los incondicionalmente. Sim, sim. Você pode até não gostar da atitude daquele homem e daquela mulher. Mas, indiferente de ser homem e mulher, são seus pais. O homem é diferente do pai, a mulher é diferente da mãe. Você vai honrar aquela maternagem, aquela paternidade, assim como eles são. Interessante. Do jeito que são. Se o homem e a mulher erraram no seu ponto de vista, não cabe a você julgar. Você é só filho. Boa noite, Rose. Boa por noite, isso que na constelação não tem julgamentos. Fala um pouquinho mais. Boa noite, Rose. Saudades. Você fala do honrar o pai e mãe? Não, de que não tem julgamento. Como é que funciona isso? Não existe certo, não existe errado, não existe julgamento. Por trás de toda dor existe alguém, como eu falei. Por trás de qualquer atitude existe uma dor muito grande. A pessoa fez qualquer coisa por uma dor.
por ela sentir muita dor, e ela se conecta com a dor de uma avó, uma dor de um avô, e aí ela repete aquele padrão daquela avó ou daquele avô. Às vezes ela tenta sair fora, mas não consegue. Aí ela vai repetindo, às vezes até inconscientemente, sem perceber que está repetindo aquele padrão, em honra àquele ancestral. Ô, Cláudia, me responda aqui por gentileza, talvez sirva para mais alguém dos que estão nos assistindo. Vamos supor que uma moça foi noiva ou casada e assim do nada termina. Na constelação ela poderia estar honrando a dor de uma avó ou bisavó, por exemplo? Sim, sim. Como seria Sim. isso? Ela se conecta com aquela dor, por exemplo, teve um caso, né, citado pelo Mário, que ele passou para a gente, de uma moça que ela iria casar, mas ela estava preocupada, com medo de ir para esse casamento. E aí foi constelar o porquê que ela não conseguia casar. E antes desse atual noivo, ela tinha tido um noivo que morreu em um acidente. E aí foi se olhar se ela estava com medo, era por causa de ter perdido esse noivo ou se tinha alguma coisa por trás. Aí quando foi, né, na constelação, mostrou que um tio dela, ela se conectou com um tio que também havia perdido uma noiva em um acidente. Olha, e em honra a esse tio, ela perdeu um noivo no acidente e não estava conseguindo casar. Mas aí ele foi olhar mais a fundo, já que teria, né, os dois já tinham morrido, o que ainda travava esse casamento? Sim. E aí ela lembrou que quando ela era pequena, esse tio falava com ela: você é tão bonito que quando você crescer eu vou casar com você. Então ela ainda esperava casar com esse tio. Porque no campo morfogenético, que a gente chama, fica registrado. Para quem conhece a espiritualidade, no campo espiritual também fica registrado. Tudo que você fala, tudo que você age, qualquer ação fica registrado. E em algum momento você se conecta com aquilo e faz e repete. Interessante. Ô, Cláudia, o Guilherme está perguntando assim, se existe algum indício, algum sinal onde você percebe que precisa honrar os pais ou está honrando algum ancestral, ou é só através da constelação que você vai saber? Você vai perceber através assim, você vai olhar para você mesmo, diante, assim, o que está acontecendo na sua vida? Tem alguma coisa te travando? Tem alguma coisa que não está acontecendo? Você está conseguindo seus relacionamentos? Não. Se não, alguma coisa está errada. Aí, se tiver algo errado, então a preferência é buscar um profissional. Sim, sim. Normalmente não se consegue sozinho. Sim. É muito difícil sair de uma dor, sair de uma repetição de padrão sozinho. Por quê, Cláudia? Porque está conectado dentro do campo, né? Está conectado ali com uma alma, com uma dor que vem ali de trás. Então, por mais que você tente, você não consegue. Muitas vezes, as mulheres, não as mulheres, né? Nós achamos difícil uma traição, por exemplo. Né? Para o homem, pior ainda que o homem, né, se vê numa situação mais machista, digamos assim. Mas por trás de uma traição tem uma dor, tem uma repetição de padrão. Tem um rumo, algum ancestral. Igual eu tenho visto, né, nessas constelações que eu tenho feito, muitos padrões. A bisavó casou com o avô que traía, com o bisavô que traía, e o avô traía, e o pai traía, e agora o filho trai e não consegue ir para os relacionamentos. Em honra, essa repetição de padrão na família, é um padrão da família. Sim, aí quando é a família, fala o sistema, é isso? Sistema, sim. Um sistema familiar. E aí, até o momento que alguém, né, da família fala: basta, eu não quero isso mais para mim, eu vou sair disso. Mas aí precisa buscar ajuda, porque sozinho não consegue. A pessoa mesmo se questiona: peraí, eu estou tentando fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Eu tento tanto, eu busco ajuda, eu faço, mas eu não estou conseguindo sair fora.
Mas por quê? Porque por trás tem alguma coisa. Cláudia, isso se aplica a tudo? Sim. Na constelação a gente diz que toda dor, toda atitude por trás tem alguém. Um sentimento, às vezes você traz uma raiva muito grande dentro de si, uma angústia, uma tristeza que você não sabe de onde que vem essa tristeza, sempre por alguém. Interessante. Sempre por alguém. Ô, Cláudia, você fala aí sempre por alguém. Então eu posso presumir, pelo viés da constelação, que não é bem assim você é 100% responsável. Tem toda uma série de forças que estão aí dentro do sistema que vão te induzindo, de certa maneira, a tomar essa ou aquela atitude. Seria isso? Sim, podemos dizer que sim, que tem uma força que impulsiona, mas o sim ou não é seu. De seguir, de querer mudar, de querer ficar, né? Porque muitas vezes pode até se chegar a fazer a constelação. Mas se a pessoa não está preparada para olhar aquela história, se ela não quer ver a história, se ela não quer honrar os pais, a constelação não vai resolver, não vai funcionar. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. É porque as histórias são muito difíceis para algumas pessoas, são muito doloridas, né? Então, às vezes, elas têm dificuldade para olhar para a história. Isso em qualquer terapia, né? Você, como terapeuta, já deve ter presenciado que as pessoas têm dificuldade de ser transparente, dificuldade de se mostrar. Tem pessoas que criam histórias da própria vida. Então, ali no momento que eu estou fazendo as perguntas, né, de acordo com a vida dela, se ela me oculta algum fato, é difícil de eu visualizar ali no campo. Sim. Então, né? Porque não é como se a gente fosse um adivinho. Isso. Né? Então, não tem como adivinhar. Quanto mais transparente a pessoa for na constelação ou em qualquer outra terapia, melhor para a própria pessoa. Melhor para a própria pessoa. E ali no momento da constelação, através da voz da pessoa, através da postura dela, corporal, das expressões, a gente sabe se ela realmente tomou o pai ou não, ou a mãe ou não. A gente sabe se ela está preparada para ali ou não. Se não tiver, a gente honra, né? A gente agradece aquela pessoa e deixa ela na dor dela, que ela quer continuar na dor. E aí a vida não vai mudar. E há pessoas que podem culpar o terapeuta por isso, né? Acontece. Ô, Cláudia, só para deixar claro aqui para as outras pessoas que entraram agora, Marina, Tamara, honrar é aceitar do jeito que é, sem julgamento. Do jeito que é. Cobranças. Sim, e não se colocar maior do que os pais em momento algum. Em momento algum. Porque se você coloca melhor que os pais, toda a sua vida vai ter um emaranhamento muito grande. Dentro das 4 ordens do amor, né, de acordo com Mário, nós temos o leste, que é o nascimento, né, que é a mãe, que é olhar para o sol, é olhar para a vida. No leste, é a frase o seguinte: não, o caminho mais próximo entre Deus e eu é minha mãe e meu pai. É através deles que eu chego até Deus. Principalmente a mãe. O caminho mais próximo? O caminho mais próximo entre Deus e eu é minha mãe e meu pai. É forte isso, hein? Por isso nós temos Pai Nosso que estais no céu, né? A Sagrada Família, a mãe de todos nós, Maria, porque através deles a gente chega até Deus. E aí a gente vai para o sul. Pode falar? Até mesmo foi através dos pais que a gente chegou até aqui. Sim, por isso honrá-los. E aí no sul a gente já tem a segunda ordem, que é a infância, a criança, né? A cura da criança ferida. Seria, meus pais são os maiores. Não há nada que eu faça, que eu saiba, que me fará maior do que eles.
Interessante. que é onde, igual você falou, eles já me deram a vida, e isso basta. Não preciso mais. Quando o filho Cláudia, cobra muito dos pais, pode terminar, por favor. quando o filho cobra muito dos pais, tudo que já foi recebido, né? Porque entre a lei do dar e receber, os pais te dão muito, eles vai te jogando para a vida, vai te impulsionando. Você nasce, eles te impulsionam, te impulsionam, te impulsionam. Você fez 18 anos, é sair para a vida. É agradecê-los e ir para a sua vida. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Ou você se colocou maior do que eles e exige deles ainda que eles te deem algo, ou algum emaranhamento na família aconteceu. Sim. Ô, Cláudia, então, quando há uma pessoa, por exemplo, que ela é solteira e já está ficando velha e porventura mora na casa com os pais, ou porque os pais são doentes, alguma coisa assim, mas a pessoa ainda está ali, é porque está com algum problema no sistema ou é algum tipo de amor exigente? Como é que funciona isso? A gente tem que olhar, porque a gente não pode afirmar, né, nada assim sem ter olhado, mas normalmente a pessoa se colocou no lugar de pai ou mãe dos pais. Fale mais sobre Os isso. pais dão conta. Quando a pessoa se coloca no lugar de mãe, da mãe, por exemplo, ela não consegue sair para a vida dela, porque, minha mãe é doente, minha mãe precisa cuidar, eu não consigo ficar sem minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas, na verdade, ela quer ser mãe da mãe dela. Mas, por trás disso, pode ser que a mãe dela também não tenha tomado a mãe dela, que seria a avó. Sempre repetindo o padrão, entendeu? E se você se colocar nesse lugar, que a gente chama que é da ordem da hierarquia. Todo sistema ele tem que ter uma hierarquia. Bert Hellinger, né, descobriu essas 3 leis sistêmicas, que são as 3 ordens do amor, e uma delas é a hierarquia. Então, você não pode sair do seu local. Você tem que ser filho, você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser mulher, você tem que ser irmão. Às vezes o filho mais novo se coloca no lugar do irmão mais velho. Isso causa muitos problemas. Outras vezes a mãe ou a filha se coloca no lugar de marido da mãe, em honrar a dor daquela mãe, que causa emaranhamentos também. Então, muitas vezes, se sair dessa ordem familiar, causa muito emaranhamento, muitos problemas. Quem vem antes sempre tem prioridade. Sempre. Sim. Ô, em Cláudia, qualquer... pode terminar, por favor? Em qualquer situação, quem vem antes tem prioridade. Por exemplo, quando um casal está em crise, normalmente a mãe olha para os filhos. Ela esquece de ser mulher e passa a ser mãe. Né? E aí ela, em primeiro lugar, é a mulher e o homem, é o casal. E normalmente eles falam assim, tanto o pai como a mãe, em primeiro lugar é os filhos. Não. Em primeiro lugar é o casal, eles vieram antes. Então a forma como um olha para o outro, se os dois estão bem, o filho fica bem. O filho sente na alma se tem algum problema. E se o casal não está bem, os filhos sentem também, mesmo que não demonstrar? Normalmente demonstra. Toda criança problemática, por trás daquele problema, ou é a relação de casal, que normalmente acontece, ou é a relação dos avós, sempre repetindo o padrão. A criança mostra, ela mostra que está tendo um problema ali dentro de casa, através da sua atitude, através de alguma doença,
através de alguma repetição, ela sempre mostra que tem algum problema ali naquele sistema. Isso, por exemplo, assim, qualquer tipo de problema neurológico, talvez algo assim mais sério também. Sim, sim. Se houve um assassinato no sistema, alguma criança vai olhar. Aí pode ser que venha, assim, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas já tem se visto autismo, essas psicoses, né, que às vezes vai em tratamento psicanalítico ou psiquiatras, talvez pode ter sido um assassinato que houve no sistema familiar. Mas tudo tem que ser olhado, cada caso é um caso. Nunca generalizar. Cláudia, isso dá uma ideia de que qualquer ato grave do passado repercute energeticamente sobre a família e vai descer em alguém. Seria isso alguma coisa a ver com energia? Sim. Sim, tudo a ver com energia. O campo morfogenético que foi descoberto por Sheldrick, né? Quem quiser pode pesquisar na internet, ele descobriu esse campo. E hoje nós temos a epigenética, que também explica como isso é trabalhado. Tudo que você faz ou tem, ele fica gravado no DNA do seu sistema familiar. Quando a mulher está grávida, aquele bebê, ele já carrega ali toda a genética do sistema. Porque existe o sistema individual, né, o coletivo e o geral, o universal. Então, ela já vem fazendo ali na ancestralidade toda a carga genética da ancestralidade dela, ali dentro do campo dela. Se quando ela crescer, de alguma forma, energeticamente, ela se conectar a essa dor, a esse problema, a essa doença, ela vai trazer para ela. Ah, sim. Então, tudo fica registrado na genética. Em algum momento, sim, algum gatilho vai acionar e trazer aquilo à tona, e isso é o que vocês chamam de campo? Campo, sim. Campo morfogenético. Bert chegou a chamar de campo espiritual. Sim. Mas quando você fala espiritual, tem alguma coisa a ver com espiritismo? Muitos consteladores e até Bert mesmo não falariam dessa forma, não. Eles falam, né, que é um campo científico, morfogenético, que a quântica explica e tal. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de falar no campo espiritual, porque tem todo um aparato ali por trás. É o que eu sinto. Como é que é isso? Fale mais, por favor. Se a gente olhar pela lógica, a gente trabalha com antepassados, né? Com os ancestrais. E se toda a nossa carga genética ela está ali nesse campo, então por que não dizer que a gente está lidando com a própria avó, com o próprio avô, com aquela ancestralidade ali presente? Sim, sim. Que algumas vezes já vai estar morto, por exemplo, um tataravô não tem como estar vivo, né? Sim, então, mas energeticamente você vai chamar ali e vai se conectar a ele. Sim. Então a gente pode se dizer, assim, eu, né, pessoalmente, posso dizer, se eu estou me conectando com um avô que já está desencarnado, por que não espiritual? Sim, faz sentido. Ô, Cláudia, e no caso um tataravô, como o Tiago havia perguntado, vamos supor que o bisavô ou o tataravô já está encarnado. No momento da constelação, a alma dele, mesmo estando encarnada, vai sentir algo. Sim, sim, e é bacana, é muito bonito, porque você vê que a pessoa, a gente já teve comprovações, Mário já passou para a gente algumas constelações que ele fez, e às vezes ele está fazendo uma constelação aqui no Brasil, a pessoa sentiu em outro país onde ela estava. Que interessante. Por exemplo, teve um rapaz que estava querendo tentar o suicídio e tal, a constelação foi feita, ele não sabia, não tinha a mínima ideia, fazia parte da família, claro.
Mas no momento da constelação, ele não se suicidou, ele não fez. Ele sentiu aquela coisa estranha assim, na alma. Depois é que ele foi saber que a irmã tinha feito a constelação. Então pode-se dizer que talvez seja aquele ente, aquela pessoa, né? A gente não sei, não posso afirmar. Mas eu prefiro acreditar que sim. É bacana, é bonito. Ô, Cláudia, nesse caso específico aí da tentativa de suicídio, a irmã solicitou, né? Mas se a pessoa não pedir, alguém de fora, por exemplo, eu não posso chegar e intrometer. Não, não pode. Mas nesse caso específico, ela não sabia que ele estava pensando nisso. Ela fez para ela. Sim. Ela fez para ela. Mas como quando faz para uma pessoa, sempre respinga no sistema todo, né? Mexe com o sistema num todo. E aí chegou-se até a alma dele. Ô, Cláudia, o Tiago está perguntando assim, no plano espiritual acontece algum tipo de acordo prévio para determinadas situações estarem passando dentro da família? Essa questão aí dentro da constelação, eu não posso, não sei como dizer, mas eu, nas minhas crenças, eu acredito que sim. Mas dentro da constelação isso não é olhado, não. Sim, a constelação, então, ela não vai pegar causas espirituais, ela vai pegar os problemas familiares e resolver aqui agora, sim. Seria isso? Sim. Resolver no presente. Resolver o seu problema aqui, desta vida atual. Porque você, nesse momento, você se conectou com uma dor que não é sua, uma dor que está lá atrás. Então, resolveu o problema do agora. E não importa de onde a dor vem, importa que ela seja sanada? Seria isso? Sim. E como é que acontecem essas curas, se eu posso usar esse termo? São palavras de amor e de afeto, e isso de alguma maneira vai abençoar a outra pessoa e produzir uma cura? Como é que funciona isso na prática? Pela cerimônia da bênção, a gente diz que é uma bênção, né? Tem a bênção ali. Mas quando você se reconecta com aquela dor, você percebe que você não está trazendo aquela tristeza, aquela angústia, ela não é sua, automaticamente você também vai trabalhar com você, porque a constelação em si, ela não vai fazer milagres. Você tem que fazer a sua parte, como qualquer uma outra terapia também, né? Sim. Porque faz a constelação, mas você ali, a sua alma não pegou ali, não tomou seus pais, não se conectou com aquele ancestral, você não quis olhar para aquela dor, não quer admitir que ela existiu, então não vai funcionar. Ô, Cláudia, como qualquer uma outra terapia. Fala um pouquinho mais sobre não quero admitir. É porque às vezes, igual eu disse anteriormente, a dor é tão grande, é tão difícil olhar para aquela história que você prefere ficar naquela dor. No vitimismo, vamos dizer assim, né? Você prefere continuar como vítima, porque se você tentar tirar aquilo daquela pessoa naquele momento, ela não está preparada, ela pode às vezes até ter um surto, porque aquilo para ela é bom. Ela quer permanecer ali naquela criança, ela quer permanecer naquela dor. Porque se ela sair de vítima, ela vai ser 100% responsável pela vida dela. Ela vai ter que tomar atitudes. E aí não vai poder ficar na lamentação, na lamúria mais. Então é mais fácil eu me ficar como criança, eu me ficar como minha dor, que as pessoas vão me ver mais, de acordo com o que elas interpretam, né? Sim. Ô, Cláudia, a grosso modo, eu poderia dizer que quando a pessoa se nega a aceitar é porque ela não quer tomar uma postura de enfrentamento e quer mimos, sim, de certa forma? Sim, podemos dizer que sim. Isso terapeuticamente falando, né? Qualquer terapia, né, você vê que a pessoa se posiciona como vítima e é difícil para ela sair ali daquela história, é difícil para ela olhar para aquela história. Então você simplesmente honra, né, deixa ela aí e se algum dia ela estiver preparada, ela volta.
Em alguns casos, eu até nem recebo o pagamento. Sim. Porque às vezes a pessoa achou tão difícil, não porque é difícil olhar para a dor, mas ela não aceitou, ela não concordou com o que foi mostrado ali. Ela foi difícil para ela. Eu falei, não, então tudo bem, você não está preparada ainda para esse tratamento, devolvo, né, o dinheiro e se a pessoa tiver preparada, ela volta. Sim. No caso, é bom esclarecer uma coisa aqui, Cláudia. Você falou que constelação serve para tudo, mas nem todo mundo vai se afinizar também, vai aceitar esse viés terapêutico da constelação. Então, você, como uma profissional séria que eu percebo, você, no caso, indicaria para outro profissional? Sim, com certeza. Se eu ver que está difícil ali, que não dá para mim fazer, é claro que eu vou passar para outro profissional, porque tem casos que eu vou ver que é psicanalítico, eu vou passar para psicanálise. Outro caso é o psiquiatra, não, você precisa de um psicólogo, porque a pessoa não está preparada para ver a história ainda. Então ela tem que passar por um longo processo terapêutico até ela conseguir chegar ao momento dela vir numa constelação. Porque a constelação, ela vai lá no fundo, ela vai lá na alma. Ela vai trabalhar aquilo que a pessoa menos quer ver. Sim. Ô, Então, se não estiver Cláudia, preparado para ver, pode terminar, por favor? não é só isso mesmo. Se a pessoa não estiver preparada para ver, não vai funcionar. O Paulo César pergunta: é necessário que o baque seja grande para que a pessoa possa acordar para a situação? Como é que funciona isso na visão da constelação? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, como diz nosso amigo, cada um vai ver o seu buraco, o pessoal vai cair lá dentro do seu buraco, né? Sim. Em alguns casos, então, é necessário a pessoa chegar no fundo do poço para ela descobrir uma Sim, necessidade de auxílio? Seria isso? sim. Sim, tem pessoas que elas têm que chegar lá no fundo do poço, no último vestígio. E mesmo assim tem umas que continuam lá, não conseguem sair mais, outras já conseguem, então de cada caso, né, depende Sim, da pessoa. sim. Ô, Depende da Cláudia, pessoa. alguma pessoa mais leiga ou menos sintonizada a isso aqui que estamos dialogando poderia achar um pouco radical falar isso, que é necessário às vezes chegar no fundo do poço. Fala isso com base em quê? É que a própria pessoa que faz por onde cair ou... Porque não é que a gente deseja que um paciente, por exemplo, se afunde. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Não é uma questão assim inconsciente, né? A pessoa não percebe que ela está fazendo isso, ela não vê. Né? A gente que está por fora que percebe, mas aí a gente percebe também que aquela pessoa não está pronta para separar daquela dor. Uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, aquela dor é tão intensa dentro dela que tem umas que ficam 10 anos de luto, outras ficam um ano. Cada uma vai sair ali de acordo com o que ela dê conta. Sim. Né? Então é muito dolorido para uns. Vai das pessoas, do querer, da força de vontade, mas às vezes ela tem tanta força de vontade, mas não consegue, porque o inconsciente ainda está naquela dor, preso, aprisionado naquela dor. E é Sim. difícil para ela olhar, e aí ela não consegue sair. Sim, interessante. Ô, Cláudia, no caso, uma situação hipotética, um casamento de 20 anos e a mulher perde o marido por acidente ou por doença grave e uma década depois ainda está de luto. Isso seria um caso recomendável para a constelação? Sim, com certeza. Uma pessoa que não consegue sobreviver a uma perda, ela precisa se despedir. Porque o luto, ele é necessário. Ele tem que ter, porque um luto não vivido também, ele repercute posteriormente em algum membro da família. Então, ele tem que ser vivido. Mas, em Interessante. algum momento, você tem que deixar passar, você tem que deixar ir. Deixaria. Não pode ficar naquela dor, Sim, mas ele tem que ser vivido. sim.
No caso, muitos términos de relacionamento, a pessoa entra em depressão, algumas vezes até tenta suicidar. Então, esses são casos que a pessoa deveria buscar um auxílio profissional, seja da constelação, da psicanálise ou de outra terapia. Sim, essa questão das perdas, porque o luto não é só de morte. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce perdendo. A gente perde o útero da mãe, a gente perde o seio da mãe, a gente vai perdendo ao longo da vida, a gente perde um animalzinho de estimação. Então, se você não vai aprendendo a lidar com essas perdas, tudo vai dificultando. É o que a gente chama de olhar para o oeste. O oeste, que é a terceira ordem, é o adulto. A pessoa só é verdadeiramente adulta quando ela sabe lidar com as perdas. Se ela não sabe lidar com as perdas, ainda não chegou à idade adulta. Você podia repetir essa frase, por favor? Eu achei ela bastante forte. Se a pessoa não sabe lidar com as perdas, ela ainda não chegou na fase adulta. Porque a gente vem perdendo sempre ao longo da nossa vida. E se você chega na fase adulta e ainda não sabe lidar com as perdas, tem algum problema. Terminou um relacionamento, é uma perda. É um luto. Você vai viver aquele luto? Sim. Mas chega um momento que parou, chega, vou seguir adiante. Você não pode ficar aprisionada no relacionamento, numa pessoa, em alguém. E nesse lado, né, do oeste, a gente fala também que a mãe é o caminho interior, é o caminho interno. Ela te traz de volta para casa. Ela é a sensibilidade, é o amor, é o carinho. E o pai, ele é o exterior. Ele que te dá o caminho da rua. Ele que te leva para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, que te leva para a vida. Mas se não tiver a bênção da mãe, não vai. Então, a mãe tem que abençoar. É sempre importante, então, estar de bem com os pais. Se não tiver de bem com os pais, não vai para a vida. E o pai, quem entrega o pai para o filho é a mãe. Porque a mãe, você tem certeza, essa é minha mãe, eu saí daqui a barriga, é minha mãe. Mas o pai, quem te entrega o pai é a mãe. Você tem um pai que a mãe te entregar. Se ela te entregar um pai ruim, cruel, mal visto, você vai vê-lo assim. Se ela te entregar um bom pai, você vai vê-lo assim. E é através dessa visão que você vai para o mundo, que a gente chama de tomar o pai. Cláudia, antes de eu fazer uma pergunta aqui, Guilherme deixou uma pergunta, só para explorar um pouco mais esse assunto. Então, se uma mãe mostra um pai frágil ou violento, o filho ou a filha vai internalizar isso e, de certa forma, vai repetir esse padrão, buscando alguém desse tipo, seria isso? Sim. Se qualquer um dos dois tentar colocar contra um ao outro, a criança vai honrar aquele que ficou mais fraco, digamos assim. Se a mãe falou mal do pai e ela xinga, ela briga, ela fala, você está fazendo isso igual ao seu pai, não sei o quê. Ele vai honrar esse pai. Interessante. E se for o contrário da mãe também, vai honrar aquela mãe. Então a gente, de certa forma, se conecta àquele que tem problemas, por querer amar e cuidar. Por amor, sempre por amor. Por isso que não existe julgamento, não existe certo, não existe errado. Sempre por amor. Interessantíssimo. Sempre por amor. Agora vai amar tanto. Nas nossas orações cotidianas, seria correto nos comunicar com os antepassados? Essa comunicação, a gente se conecta com as dores deles também? Não. No caso, você vai se conectar pedindo a bênção, que é o alinhamento ancestral. Pedindo a bênção. Você não vai conectar com a dor, você vai conectar com o amor, com a bênção. Para que eles te abençoem, para que você siga a sua vida, sem levar aquela dor.
Você pode pedir para eles que te aliviem desse destino que não é seu. Sim, interessante. Cláudia, já estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre a sua trajetória na constelação. Como você chegou na constelação? Por que a constelação e não outra coisa, por exemplo? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu nem nunca tinha pensado em me tornar terapeuta, não. Eu conhecia as constelações, mas não passava pela minha cabeça, não. Mas como eu tive um divisor de águas muito grande na minha vida, né, para quem não me conhece, eu perdi meus filhos em 2015 um, 2018 outro. E isso me deixou sem chão, me deixou sem rumo. E aí, onde eu falei, eu tive que olhar para o leste de novo, para renascer. E aí, em consulta, né, com uma entidade, o Caboclo Sete Estrelas, ele me falou sobre a constelação. E eu comprei a ideia. Comprei a ideia, gostei, e procurei o Mário para fazer o curso. E cada vez que eu vou, que eu faço uma constelação, eu me conecto cada dia mais, eu amo muito isso que eu estou fazendo. E eu descobri que era esse o meu propósito de vida, o meu caminho, para me poder seguir, porque agora, assim como eu fui ajudada, né, eu posso ajudar outras mães também, porque uma das minhas missões também é com as cartas consoladoras, né, para escrever para as mães que perderam seus filhos. Então, assim, a minha trajetória de vida me levou a chegar a esse caminho. Acredito eu que Deus me pôs nesse caminho para ajudar por tudo que eu passei. Eu vou saber lidar com outras pessoas. Para ter bagagem, né, Cláudia? Para falar de... Sim, sim. Sim, porque assim, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Sim, né? Se aconselhar uma pessoa daquilo que você não viveu é muito difícil. E, aliás, nem deve. Sim, nem deve, porque se você não sabe, você não viveu, você não sabe como é, como que você vai ajudar aquela pessoa? Sim. Né? Então, através dessa minha trajetória, né, que foi esse divisor de águas, eu cheguei à constelação. E encontrei no meu caminho pessoas maravilhosas que me ajudaram, encontrei com a Rose, né, Rose? Que também tem me ajudado muito, me amparou, me deu muitas dicas no meu início da minha caminhada, amigos, né, assim, que me dão apoio, que me ajudam muito. E aí a gente vai seguindo. Sim. Então, já estamos nos minutos finais. Eu gostaria que você deixasse, depois, quando a gente encerrar essa live, me autorizasse a colocar o seu contato, seu número de telefone, caso alguém se interesse em estar buscando aí uma constelação. Tudo bem? Sim, sim, que ela pode ser feita em grupo, individual, online ou presencial. Grupos, no momento, a gente está parado, né, por causa da pandemia. Então, a gente tem trabalhado mais no online mesmo. E com o individual também, eu tenho atendido, porque é individual, com máscara e tudo, não tem tido problema, não. Mas tem sido online mesmo. Sim. Cláudia, você quer deixar uma frase final para a gente encerrar? Sim, quer dizer para todos que honrem seus pais, porque eles são exatamente o que vocês precisavam para ter vindo na vida, do jeitinho que eles são, como eles são. Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, por hoje é só. Entrevistamos aqui a Cláudia Rodrigues, terapeuta sistêmica em constelação familiar, médium também, uma das membros do Jardim de Oxalá, centro ao qual eu dirijo. E essa semana ainda teremos mais outras 2 entrevistas. Irei anunciar em momento oportuno para todos vocês. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Disse, honrem seus pais.
Isso aí.